Quarto da Flor Branca, a Caolha falando que a Sohan precisa voltar para casa assim que o sol nascer. A Sohan pergunta por que a Caolha diz que não sobrou nada para ela fazer ali e seria melhor ela voltar para a seita e ficar ao lado da mestra. A Sohan diz que a mestra mandou ela ali para ajudá-la. A Caolha fala que já contrataram o grupo de mercenários e diz que ela pode ir agora. A Sohan diz que não pode, porque nunca se sabe quando eles vão enfrentar a seita Qingshen. Lin Chengdu diz que precisa estar com ela. A Caolha pergunta por que está se preocupando com ela e se as coisas ficarem complicadas, ela vai usar o grupo de mercenários como escudo e fala para ela fazer o que ela mandou. Meio frustrada, a Sohan aceita. A Caolha diz para ela sair assim que o sol nascer. Sohan diz que fará isso. A Caolha manda ela sair e ela vai. Um tempo depois, a encantadora de gados vai ver sua tia Caolha. Ela pergunta se pode entrar. A Caolha fala que claro. A Caolha pergunta qual o problema. A encantadora de gados fala que apenas pensou que elas poderiam conversar para ela não ficar sozinha. A Caolha diz que ela é tão gentil. Ela pergunta se a sobrinha está se encontrando com alguém e diz que seu rosto está ainda mais bonito. A sobrinha agradece toda fofa e diz que na verdade está e que ele é muito útil. Ela diz que está saindo com a pessoa que provavelmente matou o vice-líder do clã do Trovão. A Caolha, surpresa, pergunta se ela tem certeza. Ela responde que não tem certeza e que é apenas um palpite e não tem provas, mas diz que quando tiver provas, ela vai voltar e falar para ela. A Caolha diz que tudo bem. Quando a Caolha ia perguntar o nome da pessoa, tem um grito. Elas vão correndo para ver o que aconteceu. Na porta de um quarto estão outras pessoas com cara de espanto, gaguejando. Uma mulher diz que no quarto privado da Gong Sun, diz que aquilo claramente foi obra da seita Qingshen. Fala que enviaram um assassino para matá-la. A Caolha, puta pela vida, grita o nome da morta. Aparece o líder dos mercenários, falando com um dos vice-líderes de seu grupo, e recebemos a informação de que a morta era discípula da Caolha, por isso ela era muito importante para a seita Imei. O líder fica surpreso por terem matado alguém no quarto da Flor Branca, e se pergunta se eles estão no lado errado. O cara diz que, pelo contrário, eles vão depender mais deles por estarem com medo. O vice-líder comenta que é estranho um assassino tão habilidoso estar em Zeshvan. O líder concorda. O vice diz que 7 anos atrás, depois que a organização do Fantasma Sangrento foi destruída, nenhum outro grupo de assassinos pisou em Zeshvan. O líder então pergunta quem está por trás disso. Fala que a seita Qingshen é muito prestigiosa e acha que eles não contratariam assassinos. O vice pergunta se poderia ser um terceiro grupo. O líder se lembra do que o Prota falou para ele e pergunta se o cara que ele encarregou de vigiar o Prota falou algo. O vice diz que tem 4 dias que ele não sai como o cara é talentoso, podem confiar na informação. O líder pergunta se tem certeza de que não foi ele. O vice fala que, pelo que sabem, sim. O líder diz para continuar vigiando ele agir, e focar nos movimentos da seita Qingshen. A Caolha fala para o líder dos mercenários que mataram uma de suas discípulas. O líder dá seus pêsames. A Caolha pergunta se ele pode dar uma olhada nos ferimentos dela. Diz que no começo achou que foi feita por um espadachim, mas se olhar com cuidado vai entender. O líder dá uma olhada e se pergunta o que é aquilo. Um corte tão fino e afiado não poderia ser feito por qualquer espada. Se pergunta se é um fio, mas mesmo que fosse, não poderia impedir a pele de dobrar. A Caolha pergunta se ele já viu ferimentos daquele jeito. O líder diz que não. A Caolha diz que mesmo alguém experiente como ele nunca viu algo assim. Ele responde que sim. A Caolha pergunta se ele tem algum palpite. O líder pensa no Prota, mas diz que não pode dar a resposta que ela quer. A anciã pergunta quando as tropas vão chegar. O líder diz que em 2 dias. Furiosa, a Caolha fala que não importa e que podem esmagá-los em instantes. Surpreso, o líder pergunta se ela pretende começar a guerra agora. Ela fala que ele será recompensado como combinaram e pergunta se ele está com medo. Furiosa, ela fala que prefere morrer a viver sob o mesmo céu da seita Qingshen. E olha quem estava ali o tempo todo. Aparece um cara todo ferrado em uma cama. O líder furioso pergunta por que fizeram isso com o cara. A vice-líder diz que ele foi atrás do Prota e o Prota fez isso com ele. O líder muito puto fala para ela ser direta com essa explicação. Então mostra o que aconteceu. O Prota estava de boa comendo. Chega a vice-líder perguntando se está tão gostoso assim e chama ele de lindo. Em seus pensamentos, Prota diz que não pode nem comer em paz. O Prota pergunta o que foi. Ela diz que só está checando se está bem, e ela também queria se desculpar. Ela diz que ficou um pouco rude naquele dia e pergunta se ele ficou surpreso. O Prota diz que não importa. Em seus pensamentos, a vice-líder fica irritada e se pergunta por que ele está tratando ela assim, e pergunta por que ele não reconsidera a oferta do líder naquele dia. O Prota pergunta se é sobre entrar no grupo, e ela diz que sim e que vai cuidar bem dele.
Aparece o cara que foi com ela no Monte Enei, falando que ela está ali depois de ter sumido sem dizer nada. Ela manda o cara tirar a mão dela e pergunta desde quando ele está seguindo ela. Ele diz que não tem tempo de sobra para isso. Ele fala que foi ali porque o mestre mandou encontrá-la. Ele pergunta se aquele era o Pio-Vol. Em seus pensamentos, fala que ele realmente é muito bonito e fica corado. Em seus pensamentos, a vice-líder fala que aquele desgraçado está desejando homens de novo e fala para ele tirar os olhos daquele ali. Ele pergunta como assim e se aproxima do prota. A mulher fica irritada, salivando. Ele pergunta tirar os olhos de quem exatamente. O prota diz que vai perdoá-lo dessa vez e diz para ele ir embora antes que ele conte até 3, senão ele vai fazer ele ficar sem enxergar até o dia de sua morte. Ele pergunta se aquela belezinha está falando com ele. O prota conta 1, pega os rachis e conta 3, joga os rachis no cara e ele defende. O cara fica bravo e quebra a mesa na porrada. Ele pergunta onde diabos ele foi. A mulher vê, mas o cara não viu que o prota estava em cima dele. O prota ataca, o cara fica lá gritando de dor. O prota ataca sem parar, o prota destruiu o cara. O prota pega o cara pela cabeça e enrola uns fios na cabeça do cara e começa a apertar e então enfia os dedos nos olhos do figurante. A mulher grita o nome do cara. O prota está de boa, o cara está acabado em uma poça de sangue. A mulher ataca o prota com um chicote, ela tenta acertar, mas o prota escapa. A vice-líder chama ele de idiota e pergunta se precisava fazer isso, chama ele de lindo e fala para pararem por ali. Ela fala que não veio ali para ver ele fazer algo assim. Ela fala que o cara já pagou o preço por ser um intrometido idiota, mas não precisa derramar mais sangue. O prota sai andando. Ela fala que apesar do que ele fez, ela não acredita que deixou ele daquele jeito. Ela manda ele tomar cuidado, fala que se ele continuar agindo como bem entende, ele não poderá evitar infortúnios futuros. O prota sai e fala que suas roupas foram arruinadas. Voltando para o presente, o líder pergunta se ele acabou daquele jeito depois de desejá-lo. O líder fica bastante surpreso e bravo por ser em uma hora dessas. A mulher diz que seu orgulho está ferido e ela não aguenta mais. Fala que vai fazer ele pagar por aquela humilhação. O líder apoia e diz que vão lidar com ele depois de resolverem o problema da seita King Sheng. O líder diz que eles vão agir depois que a cavalaria estiver reunida e fala para ela estar preparada. O representante foi buscar informações sobre o culpado pela morte do vice-líder do clã do Trovão. O cara fala que é difícil como encontrar uma agulha no palheiro, a única pista é que foi usada uma arte marcial da seita King Sheng. O representante pergunta se há algum rumor sobre alguém se destacando em Chengdu. O homem diz que tem uma pessoa, seu nome é Pio-Vol. Esse homem é da filial do clã Ignóbil, se eu não me engano é a mesma coisa do clã Ao. O homem fala que dizem que ele possui uma beleza encantadora e é um mestre implacável. Palavras não conseguem descrever sua habilidade. O representante pergunta se ele está dizendo que essa pessoa possui relação com a morte do vice-líder do clã do Trovão. O homem responde que isso ele não sabe, mas essa pessoa se encaixa no que ele está procurando. O representante paga pela informação e sai. O homem agradece e fala para ele voltar se precisar de alguma outra coisa. Falando sozinho, ele se pergunta quem será o culpado e se poderia mesmo ser aquele Pio-Vol. Ele pega um caderno onde estão as informações que coletaram do prota. Nome Pio-Vol, histórico desconhecido, objetivos desconhecidos, clã afiliado desconhecido, primeira aparição no bordel de Batang, Sichuan Ocidental. Possui poderosas artes marciais. Supõe-se que tenha uma personalidade altamente radical. Novamente, ele se pergunta se foi o prota que matou o cara. Ele fala que tem certeza de que a sede lidará com isso quando ele mandar a informação. Aparece uma espécie de fumaça atrás dele. Ele diz que parece que aquele homem também terá que ficar sob os olhos do seu clã. Aparece uma mão vindo de trás, indo em direção ao homem. A mão passa por cima do ombro do homem, que percebe e se assusta. Ela fala que não consegue se mover e que aquilo é perigoso. Recebemos a informação de que os outros não conseguem ver os fios que o prota faz, são fios feitos com que dele que só os leitores podem ver. O homem pergunta quem é a pessoa. O prota pega o caderno e vai lendo, diz que chegou há pouco em Chengdu. Ele está impressionado que já conseguiram investigá-lo. O cara fala que é o administrador do clã ali em Chengdu e que o clã não ficará parado se ele ferir o prota. O prota diz que sabe disso, por isso está ali. O cara pergunta se ele veio mesmo sabendo disso e por quê. O prota responde que é porque não gosta de informações dele circulando por aí. O cara então pergunta se ele é. O prota se aproxima e diz que é exato. Em seus pensamentos, o cara se pergunta por que ele está expondo sua identidade daquela forma e se ele está tentando matá-lo para silenciá-lo. O cara pede por favor para poupá-lo e que além dele ninguém mais viu o livro.
O prota fala que é engraçado porque ele estava dizendo seu nome abertamente agora há pouco. O cara pede para acreditar nele, então os fios se desfazem. Feliz em seus pensamentos, ele diz que está livre e tenta atacar o prota, mas apenas com um simples movimento do prota. O figurante assinou o contrato com o glorioso Vasco. O cara nem percebeu o que aconteceu e perdeu a cabeça. O prota diz que ficará com o caderno e o cara está suavemente sentado na cadeira. Corta para uma explosão e os gritos de que é uma guerra entre a seita King Sheng e a Imei. Mostra incêndios. Aparece o líder dos mercenários e um de seus vices. O líder pergunta o que está acontecendo e parece que ele está em um pesadelo. Os dois lados estão com ódio e a luta é intensa, com a seita King Sheng buscando vingança pelo Kunsang e a seita Imei pela disciplinada Caolha. O vice-líder fala que ambas as seitas chegaram ao seu limite e acabaram finalmente se enfrentando. Chega um cara falando para pararem de lutar, ele é o mestre do quarto do dragão de fogo. Ele fala que se continuarem lutando assim, antes dele completar, uma flecha acerta seu ombro. Os caras que estavam com ele ficam bravos e, ao contrário do que seu mestre queria, partem para a porrada também. O líder diz que é um espetáculo de merda, fala que a seita Imei está em desvantagem por causa da falta de tropas, manda chamarem todo o grupo e que agora eles estão comprando aquela briga. Fogo para todo lado, gritos de socorro. Aparece a Caolha, irritadíssima, perguntando como ousam mandar um assassino para matar seu discípulo. Agora eu não sei se foi erro da tradução porque antes era discípula, agora é discípulo. Vou continuar com discípulo porque vão continuar se referindo assim. Ela pergunta se a seita King Sheng ainda se considera uma seita respeitosa de Jianghu. Aparece o representante dizendo que foi a seita Imei que atacou primeiro, contatando um assassino para matar o Kunsang e pergunta se não são eles que estão por trás do assassinato do vice-líder do clã do Trovão. Finalmente, mostra um de seus olhos. Puta da vida, a Caolha diz que ouviu que o assassino usou uma técnica de espada da seita King Sheng e pergunta como ousam tentar culpá-los, e fala que eles ficaram loucos. Fala que um deles não sairá dali vivo e vai para cima do cara. O cara se prepara para a luta e eles colidem e começa a luta. Agora vocês que estão assistindo até aqui, comentem aí quem vocês acham que vai ganhar a luta entre a Caolha e o representante da seita King Sheng. Comenta aí e já deixa o link voltando. A Seohan está defendendo uma mulher, manda vários voando com uma técnica. A mulher cai no chão, ela está ferida. A Seohan fala o nome da mulher, aparentemente ela é da seita Imei também e parece próxima da Seohan. A mulher está com poucas forças. A Seohan diz para ela circular a aura e que ela vai ajudar. A mulher, com lágrimas em seus olhos, ia falar mas vai de base. A Seohan fica muito triste e chora. Em seus pensamentos, diz que tudo isso foi instigado por eles da seita Imei, por isso ela estava hesitando em se juntar à guerra, mas por causa de sua decisão muitos discípulos estão morrendo. Diz que não pode mais continuar evitando esse problema. Acontece outra explosão e a batalha está um caos total. Em seus pensamentos, o líder fala que já passou bastante tempo e se pergunta por que sua tropinha ainda não chegou. O líder cogita que a seita King Sheng possa ter feito alguma coisa, mas reconsidera por achar que a seita King Sheng não possui capacidades para isso. Chama um cara e fala que as coisas não estão saindo como o esperado, diz que as pessoas que foram reunir as forças não retornaram e tudo parece estranho, como se alguém estivesse adicionando combustível às chamas. Manda o cara deixar a batalha e vasculhar a área, checar se realmente existe alguém fazendo aquilo. O cara sai para procurar. Em seus pensamentos, o cara fala que aquilo é um símbolo de loucura. Ambas as forças deixaram o incidente do assassinato de lado e estão simplesmente se destruindo. Fala que o capitão está certo e deve haver alguém incitando aquela situação, e pergunta onde alguém assim estaria, já que estão lutando por todas as partes. Não ficaria em uma construção que pode colapsar a qualquer momento. Também não poderia haver alguém assim entre as pessoas que estavam lutando. De novo, se pergunta onde ele está. Então ele vê uma gigante árvore, a árvore que é considerada sagrada em Chengdu. É alta o suficiente para poder ver toda a área. Ele sobe na árvore e se pergunta se aquele é o local. Muitos feixes de luzes. Ele percebe algo e pula, ia ser atingido por algo. Ele cria falando que a pessoa estava ali e olha o drip do moço. As adagas começam a dançar, o cara fica espantado com a trajetória das adagas. As adagas começam a perseguir o cara, que vai tentando não ser pego, e se pergunta se aquela seria a técnica da espada telecinética. E se pergunta o que um mestre como aquele está fazendo ali. O figurante tenta escapar a todo custo, mas o inevitável acontece, ele é pego. O prota se aproxima dele, o cara pergunta por que ele faria, mas perde a cabeça. O prota enrola o corpo em seus fios e pendura em um galho, e podemos ver que esse não foi o primeiro, pelo menos 4 foram de base do mesmo jeito. Ele continua vendo o caos de camarote.
Agora volta para a luta da Caolha. O cara está de pé e a Caolha tossindo sangue, ajoelhada no chão. A Seohan chega para socorrer a Caolha. Ela pergunta se a Caolha está bem. Ela nem consegue responder. A Seohan diz para eles voltarem para o salão das 100 flores. A Seohan olha com preocupação para o representante, que deixa elas irem. Mano, o cara está sem nenhum machucado aparente. O maluco destruiu a Caolha na porrada. Eu não dava nada por esse cara, mas tá de parabéns. Ó, representante manda seu lado voltar também. Todos recuam. Os figurantes estão assustados, falando que a Caolha foi ferida seriamente, e o prota fica feliz com a notícia de que a Caolha está ferida gravemente. Diz que foi um belo resultado. Um tempo depois, o líder aparece bravo, perguntando quem matou aquelas pessoas. O cara fala que foram todas mortas pela mesma pessoa. O líder pergunta se ele tem certeza e o cara responde que sim. Fala que os ferimentos nos dois corpos são iguais, e pelo tamanho e formato dos ferimentos, o agressor provavelmente usou uma espada curta ou adaga. O líder fica pensativo e pergunta se ele não tinha dito que os ferimentos no Muay Pai foram feitos por adagas, e pede para trazer o cara ali. O cara chega e o vice-líder diz que os ferimentos são idênticos. O líder, mordendo os lábios de raiva, diz que foi o prota quem matou os outros dois. Dá um grito dizendo para reunir todos os subordinados imediatamente e buscá-lo. Fala que ele mesmo vai interrogá-lo. De volta ao quarto da Flor Branca, duas figurantes estão falando sobre a Caolha estar seriamente ferida. Chega a Seohan falando para elas se controlarem. Fala para elas checarem as defesas do quarto da Flor Branca porque talvez a seita King Sheng ataque novamente. Fala para mandarem um pombo correio para a seita principal para informar tudo o que aconteceu e pedir reforços. Em seus pensamentos, ela fala que a morte do Gongsun e do jovem líder do clã do Trovão fez a hostilidade da seita sair de controle. Alguém está intencionalmente criando mais atritos entre eles. Ela precisa descobrir quem está fazendo isso. A Caolha está resmungando. O cara que está fazendo o tratamento dela diz para ela se acalmar, senão os meridianos que foram estabilizados vão voltar a se agitar. Fala que se isso ocorrer, será muito perigoso para ela. Ela fica fula da vida e manda ele desaparecer antes que ela arranque a cabeça dele. O cara sai correndo. Em seus pensamentos, ela se pergunta que tipo de estado lamentável era aquele. Fala que se ficar assim, Seohan ganharia a iniciativa e precisa se recuperar logo. A porta se abre, ela pergunta o que foi e diz que tem certeza que mandou ele embora, mas ela fica séria e pergunta quem é aquela pessoa. Meus amigos, será que o momento chegou? O ser de olhar penetrante pergunta se ela não se lembra dele. Ela pergunta se eles se conhecem, ele responde que claro. Ele diz que não se esqueceu dela nem mesmo por um instante nesses últimos 7 anos. Ele se pergunta se ela vai lembrar dele cegando o último olho que ela possui. Finalmente, ela se lembra e diz que ele morreu. O prota tira o capuz e revela sua bela face. Fala que faz tempo. Ela gritando pergunta como ele está ali, ela tem certeza que ele morreu naquele lugar. Fala que o santo da justiça marcial disse que tinha jogado ele em um buraco de cobras. O prota se aproxima e fala que sim, ele jogou, mas agora está na hora de acabar com ela. Ela fica em choque. Então começa o show que o prota vai fazer na cabeça dessa mulher. Ele diz que foi ele quem matou o seu discípulo e também quem matou o jovem líder do clã do Trovão. Ela gritando pergunta como ele ousou matar o Gongsun e pergunta se ele está pretendendo fazer da seita Imei sua inimiga. Ela está tão, mas tão em choque e em terror que começa a sair sangue do seu olho. Ela pergunta se depois de matar um deles ele acha que é fácil sair impune, e pergunta se ele não está com medo. Prota responde que eles o fizeram assim. Tem sangue saindo pelo nariz dela também. Fala que eles são praticamente as criações deles porque sem a seita Emei eles nunca poderiam ter renascido como assassinos. Desesperada, ela pergunta o que ele está tramando e o que ele quer. Ele fala que não quer nada, só quer que ela saiba o que acontecerá com a seita Emei a partir de agora. Fala que será bom para eles porque ele matará Chong-Yob da seita King Sheng, que foi quem deu um pau nela. O prota fala que ele será morto por uma das técnicas supremas da seita Imei, o golpe perfurante das nuvens de neve. Coincidentemente, Seohan usa essa técnica. A Caolha fica ainda mais perturbada, ela pergunta como ele sabe daquilo, chama ele de demônio e diz que não deixará ele fazer isso, não deixará ele sair vivo dali. Ela segura na roupa do prota e ele fala que a seita King Sheng e Emei derramaram sangue uma da outra, ambos os lados terão perdas enormes. Bela raba em Caolha, a Caolha sem forças fala que não. O prota continua e fala que o sangue dos monstros se esgueirando nas montanhas também será derramado, pessoas como a abadessa e o santo da justiça marcial. A Caolha está dando tudo de si, chama ele de desgraçado. O prota olha para ela toda acabada. Em seus pensamentos, a Caolha pensa que é um plano aterrorizante e astuto, fala que precisa se livrar dele.
Ela tenta atacá-lo. O prota diz que fará com que eles apareçam não importa onde estejam se escondendo. E depois disso, ele se certificará de devorar tudo. O golpe da Kaolha não funcionou. Ela tem um surto e o sangue não para de sair do olho, do nariz e da boca. Ela sente algo, sua voz fica trêmula e seu olho se enche de lágrimas. Mostra um jarro com flores e uma delas cai, simbolizando a arrasta para cima. O prota fala que não deveriam ter criado algo assim, alguém tão horripilante como ele. Prota e Subo, os três patetas destroem a porta do quarto do prota. O cara fala que parece que ele já se foi. O monge fala que a equipe de vigilância disse que ele ainda não voltou desde ontem à noite. O cara se pergunta se ele mudou de quarto porque sabia que eles viriam. O monge fala que parece que não, parece que ele apenas pagou pelo quarto, mas não veio. A mulher fala que deve ter ficado maluca porque caiu igual uma patinha para a aparência dele. Diz que se encontrá-lo de novo vai esfolá-lo vivo. O cara se pergunta para onde o prota foi e o que ele está fazendo. Se pergunta se ele está por aí causando mais problemas. Corta para o clã do Paraíso Dourado, que é onde a seita King Sheng está hospedada. Aparecem dois figurantes da seita King Sheng. Um pergunta por quanto tempo eles têm que treinar. O outro responde que não tem certeza. Diz que depois da guerra as coisas ficaram bastante puxadas e todos estão preocupados. Parece ter um assassino solto por aí. Um fala para ele não falar isso para não dar azar. Então ocorre uma gigantesca explosão em uma residência onde eles estão perto. Eles vão correndo ver o que aconteceu. Um fala que ouviu sons de raios vindo da área da explosão e fala que aquela arte marcial foi o golpe perfurante da nuvem de neve. O outro se pergunta se a seita Aimei entrou ali e fala que tem um ancião ali, mostra um corpo no chão. Um tempo antes da explosão, o Garça Branca estava treinando. Ele observa uma presença e pergunta quem é. Fala que já que os passos não fizeram barulho, deve ser um invasor. O prota fala seu nome. O Garça Branca pergunta por que ele foi encontrá-lo furtivamente à noite. O prota responde que qualquer um que fizer uma visita furtiva no meio da noite não tem boas intenções, e o mesmo se aplica a ele. O Garça Branca se desculpa por ter perguntado algo tão inútil. O Garça Branca diz que tem algo que ele quer perguntar caso o encontrasse. Ele pergunta se ele matou o jovem líder do clã Trovão. O prota responde que sim. O cara pergunta por quê. Ele responde que é porque precisa da seita King Sheng para seu plano. O Garça Branca pergunta se ele possui algum rancor contra sua seita. O prota responde que tem rancor com ambas as seitas Aimei e King Sheng. O Garça Branca fica surpreso e pergunta se foi ele também que matou o discípulo da seita Aimei. O prota fala que exato. O Garça Branca diz que o prota tem rancor contra ambas as seitas, mas eles nunca ouviram um nome Piovol, e pergunta quem realmente o prota é. Ele responde que um assassino. A seita Aimei fez dele um assassino e a seita King Sheng o tornou inimigo público em Sichuan. O Garça Branca então liga aos pontos de que o prota é quem matou com sangue. O prota fala que isso mesmo foi ele. O Garça Branca diz que o prota cometeu um grave erro hoje. Diz que ele poderia ficar vivo se permanecesse escondido. Diz que acabará com a vida horrenda do prota. Ele parte para cima. O prota prepara as adagas e os fios, e começa o duelo entre a cobra e o Garça Branca. O prota ataca com as adagas. O Garça Branca defende algumas e vai rápido em direção ao prota. Algumas adagas estão indo pelas costas dele. Ele percebe, mas decide atacar o prota de frente. Ele se prepara e ataca. O prota fica de boa esperando o ataque. Ele levanta um dedo. O Garça Branca está quase finalizando o golpe, mas com um movimento do dedo o prota o prende com seus fios. Então prepara o golpe. O Garça Branca reconhece o golpe. O prota fala para ele mandar lembranças para a Kaolha. O Garça Branca fica confuso. O prota dá o golpe a queima-roupa sem dor. Volta ao presente. Os figurantes tentam falar com ele. Com suas últimas forças ele fala uma única frase. Nós criamos o monstro. E depois disso, ele vai jogar no Vasco junto com a Kaolha. Os figurantes estão desesperados, falando que é a seita Aimei, que a seita Aimei assassinou o Garça Branca. Os discípulos falam que vão ter sua vingança e que não podem ficar parados. O prota está de boa vendo isso. Uma faísca foi o suficiente para causar um banho de sangue em massa. Pessoas começaram a se matar dia e noite sem parar. A suspeita de que talvez alguém estivesse por trás disso logo desapareceu. Ninguém mais se importava. Tudo o que queriam era matar os inimigos em sua frente. A guerra está sendo caótica. Aparece a Sohan com a roupa manchada de sangue, falando que aquilo é um inferno na terra, perguntando como algo assim aconteceu. Aparece o líder dos mercenários. Ele fala que tem algo a dizer sobre os assassinatos que aconteceram recentemente e sobre uma pessoa chamada Piovol. A Sohan se toca. Aparece a anciã dando um soco na mesa, com lágrimas nos olhos. Ela diz que a Kaolha era tudo para ela e que não acredita que ele a matou. Muito irritada, ela pergunta se tinha dito que o nome do assassino era Piovol e que o assassino que matou com sangue 7 anos atrás sobreviveu, e que foi ele que fez a seita Aimei e King Sheng se matarem.
A figurante diz que ao menos é o que a senhora Yong acredita. Essa Yong é a Seo-han. A anciã pergunta como algo assim aconteceu. Ela fala que aceita King Sheng passou as artes marciais deles, mas como ele aprendeu o golpe perfurante das nuvens de neve? A figurante diz que não passa de um palpite, mas uma das pessoas que morreu na caverna subterrânea sempre carregava uma cópia da arte secreta com ela, e acreditam que ele tenha aprendido a técnica com aquela cópia. A anciã fica extremamente irritada e pergunta por que ela carregaria uma cópia de uma arte secreta por aí. A figurante, com medo, responde que por enquanto só consegue pensar nisso. A anciã fala que aceita que King Sheng nunca aceitará uma desculpa dessas, então eles têm que capturar o assassino chamado Pio Vol. A figurante diz que ia fazer isso, mas a anciã diz que ela mesma vai capturá-lo e irá puni-lo pessoalmente pelo grande pecado de zombar da grande seita Aimei. Na Rua dos Ferreiros, um cara está tendo seu pulso torcido. O prota fala que o lugar não mudou, ainda estão fazendo armas que matam humanos. O cara que fez as adagas fantasmas está lá estirado no chão. O prota fala que aqueles FDP causam sofrimento nos demais enquanto se consideram tão nobres, e fala para o ferreiro decidir como ele deve lidar com aqueles caras. O ferreiro fala que fará o que ele desejar, contanto que mate todos eles. Alegremente, o prota aceita, torce o braço do figurante, fala que aquela escolha foi dele e manda ele dar uma boa olhada com uma adaga. O prota explode o crânio do figurante. O ferreiro fica em êxtase, enquanto o prota e o ferreiro vão andando. Os fios e adagas vão matando geral. É um verdadeiro banho de sangue. O prota fala que aquela é a arma que ele fez. O ferreiro diz que aquilo é realmente incrível. Ele diz que não consegue acreditar que a arma que ele fez possui tamanho poder, e diz que graças ao prota conseguiu ter sua vingança, e pergunta se o prota precisa da ajuda dele. Ele se ajoelha e, com um misto de emoções, pergunta como pode ajudar o prota. Aparece o líder do clã Trovão correndo e o ancião da seita King Sheng puto atrás dele com um golpe pronto. O cara está desesperado correndo e leva um golpe em cheio na cabeça. O figurante que estava junto pergunta por que ele fez aquilo. Também aparece o líder falando que não pode acreditar e que só pode ser mentira. Irritado pergunta por que ele fez aquilo. O ancião pergunta se ele não sabe por quê. Então, diz que foi por causa da morte do Chong-up. O líder, bravo, responde que o líder do clã Trovão não matou o Chong-up. O ancião fala que o interesse dele foi um motivo. O ancião fica sério e fala que vai explicar em detalhes para que entenda. Ele não permitirá que ninguém envolvido nisso escape com vida. Em seus pensamentos, o líder fala que não acredita que ele está tão bravo assim. Se pergunta que raios aconteceu 7 anos atrás para tudo isso estar acontecendo agora. O ancião puto pra caramba grita que 7 anos atrás eles perderam algum sangue para a seita Aimei e hoje ele perdeu o Chong-up, vulgo Garça Branca. Ele diz que o futuro da seita King Sheng está arruinado. O ancião diz que não aguenta mais. Até aquele momento, tudo o que eles fizeram foi ser pacientes, mas não conseguiram nada. Fala para não tentarem pará-lo. Fala que cansou de tolerar aquelas afrontas e sai dali. O figurante diz que será perigoso se o ancião e o pai do Hun-san se juntarem. Então o líder pergunta se já não fazem 7 anos que ele está em isolamento e diz que ele não demonstrou nenhum sinal de ação em todo aquele caos. O figurante diz que o isolamento parece não ter sido suficiente para diminuir a raiva dele contra a seita Aimei e diz que se os dois se juntarem ocorrerá um banho de sangue em Zechvan. O líder concorda. O figurante diz que tem que partir, fala que o acontecimento desses eventos é estranho, ele quer ver a verdade com seus olhos. O líder diz que se é isso que ele quer fazer, e fala para ele levar artistas marciais com ele. O cara agradece. O líder diz que se achar necessário ele pode usar força para eliminar o ancião, e que eles precisam descobrir o motivo por trás de suas ações. O figurante diz que entende e não o decepcionará. O líder pergunta por que as coisas chegaram a esse ponto. Em uma pousada bem precária, 2 caras estão discutindo como é cara a pousada. São 5 moedas para passar a noite ali. O cara fala que ele não tem escolha, passar a noite sem abrigo não é uma opção. O outro, gritando, fala que todas as outras pousadas estão fechadas e aquela é a única aberta, e está cobrando o dobro do preço. Diz que Chengdu está um caos, devido à seita King Sheng Aimei. O outro fala para ele ficar quieto para ninguém ouvir. O prota está lendo um caderno e diz do grupo das nuvens negras. Seus próximos alvos são Gadosa e o monge sangrento, que são os 2 que andam com a vice-líder. Em seus pensamentos, diz que tem que reconhecer as forças e inteligência da seita Ao. Possuem um registro de todos os guerreiros, não apenas de Zechvan, mas de toda a Chengdu. Ele vai memorizar tudo, já que pode vir a usar aquelas informações mais tarde. Fala que muitos deles morreram e vários outros vão morrer, mas ele não se arrepende de absolutamente nada. Fala que aquelas são as consequências do que aconteceu naquela caverna.
Começando no momento em que ele foi aprisionado, tudo o que importava para ele era sobreviver. Agora é tarde demais para voltar atrás, nem mesmo sabe como é ter outra vida. Tudo o que resta é a vida que ele possui agora. Não pode desistir dela. Ele não vai parar até que sucumbam, mesmo que caiam, ele continuará até o fim. Fala que não tem certeza, mas acha que o fim deste destino deve estar em algum lugar daquele incêndio. Estão socorrendo os feridos. Um cara fala para Seo-han que os medicamentos acabaram e que não sabe se podem continuar assim. Ela fala para ele não se preocupar e que ela já pediu reforços. Eles devem receber mais remédios até o meio-dia. Para ele se concentrar em curá-los e recuperá-los o melhor que puder. O líder dos mercenários fala que é incrível como ela conseguiu reunir recursos, mesmo que estejam em menor número. Fala que é estranho um talento como aquele ainda não ter sido reconhecido. O cara fala que dizem que ela é o maior talento da seita em 100 anos, fala que ela é aluna da anciã e é uma pessoa muito tranquila, quase como se tivesse vivido anos em reclusão. Acredita que a anciã não estando por perto, ela demonstrará todo o talento que possui. Diz que ela é realmente habilidosa quando se trata de indicar pessoas para seus melhores talentos. A Seo-han percebe algo, continua dizendo que se ela se tornar a líder da seita Mei, pode sonhar com um futuro brilhante. Então, geral sente a pressão. O líder diz que está sentindo a presença de um mestre. A porta se abre, a anciã entra com Drip. Os discípulos prestam respeito à mestra. O líder fala com Gadoza que o incidente deve ter sido muito grave para ela vir pessoalmente. O Gadoza concorda. A Seo-han cumprimenta a mestra. A anciã olha para ela e não fala nada. A encantadora de gados vai correndo e cumprimenta a anciã. Ela está com um sorriso no rosto. A anciã olha para ela com uma expressão séria. Em seus pensamentos, ela se pergunta por que os olhos da anciã estão daquele jeito. A anciã, muito séria, diz para entrarem. Todos vão andando. A anciã fala para o líder e o Gadoza entrarem também. O líder pergunta brincando para o Gadoza se eles têm mesmo que entrar. Ele responde que queria virar e sair correndo, mas acha que não é uma opção. O líder pede para o Gadoza ir na frente. Ele responde perguntando por que nessas horas o velho aí que tem que ir na frente, né? O líder diz que ainda é muito novo e jura que viverá uma vida longa. O Gadoza diz para ele se certificar de viver bastante para liderar o grupo. A Seo-han conta tudo o que eles sabem para a anciã. A anciã olha para a Sionha e pergunta se ela precisa dizer alguma coisa. A Sionha se assusta. A anciã pergunta qual a relação dela com o prota. Gaguejando, ela pergunta o que ela quer dizer com isso. A anciã se aproxima, pega o rosto dela e repete a pergunta. A anciã fica extremamente puta da vida, fala para ela olhar em seus olhos e que ela não gosta que mintam para ela. Pergunta por que ela fica inquieta quando o nome dele é mencionado. A Sionha fica desesperada, ela se ajoelha no chão, pede perdão, diz que não sabia que as coisas iam terminar assim. Chorando, fala que só pensou em usá-lo, não pensou que aquilo aconteceria. Fala que se designarem algumas pessoas a ela irá capturá-lo e trazê-lo ali e acabará com toda a confusão. Já que ele confia nela, ele cairá na armadilha. A anciã chama ela de patética, coloca gentilmente uma mão na cabeça da Sionha, pergunta quem pediu para ela matar o jovem líder do clã Trovão. Tudo o que ela deveria fazer era viver como uma flor no meio de homens, como sempre fez. A Sionha abre um sorriso e diz que cometeu um erro e viverá como uma flor a partir de agora. A Seo-han faz uma cara assustada e dá um grito falando o nome da anciã e da Sionha. Então, a anciã vara a cabeça da Sionha com um raio, sangue para todo lado, foi de arrasta para Jesus. Todos ficam assustados. A Seo-han fica triste, o corpo cai no chão. A anciã pergunta por que alguém como ela tentou usar o cérebro. Muito brava, a Seo-han dá um grito e libera sua energia. A anciã observa. A Seo-han diz que não havia necessidade de ter ido tão longe, ela não fez aquilo de propósito, e que não deveria tê-la matado, não importa que tipo de erro ela tenha cometido. Em seus pensamentos, o líder dos mercenários fica espantado por a Seo-han ter chegado a um nível tão alto. A anciã fala que finalmente a Seo-han está mostrando seus verdadeiros poderes. Fala que a Seo-han precisa aprender que quando se abre uma ou duas exceções, acaba tendo que repeti-las. Se cometerem um erro punível de morte, devem morrer. A Seo-han fica ainda mais brava. A anciã fala que ela vai entender quando chegar à posição dela algum dia. Diz para ela parar de agir como criança e sair dali. Manda tirarem logo aquela coisa da frente, se referindo ao corpo da Sionha. A anciã diz que o Salão das 100 Flores se originou das mesmas raízes da seita Mei. Ela diz que pegará de volta. A Seo-han morde os lábios de raiva e sai. Em seus pensamentos, o líder diz que a anciã pretendia matar a Sionha desde o início para subjugar o Salão das 100 Flores, e que ela é a artista marcial mais forte de Szechuan, também é muito meticulosa e será mais difícil controlá-la do que ele pensou.
chama o líder dos mercenários e diz que precisa mobilizá-lo. Fala com ódio que quer que o grupo das nuvens negras vá atrás do prota. Em uma floresta, aparecem dois figurantes carregando algo em uma maca. Eles deixam no meio da floresta. Um diz para jogar por ali que cachorros selvagens ou algum animal da montanha vai comer. O outro concorda e fala para voltarem. Começa a chover. Um pé aparece perto do corpo, mostra que era a Sionha. Quem foi atrás dela foi o prota. Aparecem umas pedras empilhadas. O prota fez um túmulo para ela, senta do lado do túmulo, fala que não vai se desculpar porque os dois estavam usando um ao outro, mas se certificará de vingar fazer quem fez aquilo pagar. Ele promete e a chuva fica mais forte. Existe um termo conhecido como luto, usado para descrever o tipo de sentimento mais terrível nesse mundo, o da perda. A tristeza dos pais que perderam suas crianças. O figurante que estava falando com o líder da seita Ainmei vai bater em uma casa. Quem atende a porta fica surpreso por ser ele. Pergunta o que ele quer ali, pergunta se o pai do Kunsang está. O cara fala que está, ele pede para falar que ele está ali, que ainda deve estar muito triste, mas aceita que Nguchen está em uma situação precária e precisa da ajuda dele. O cara pede para esperar um pouco. O figurante, em seus pensamentos, fala que depois do assassinato do Kunsang, o pai dele desistiu de tudo e se isolou em casa. É como se aquela casa desgastada representasse seu coração. Ele abre a porta e dá boas-vindas. O figurante pergunta como ele tem passado, se desculpa por não ter vindo antes. O pai do Kunsang fala que como poder ver ele está sobrevivendo, e diz para eles entrarem. Já dentro da casa, o pai do Kunsang fica surpreso como o assassino do jovem mestre do clã Trovão aprendeu 72 passos da espada. Sim, um absurdo. O figurante fala que isso é um pouco difícil de pedir. O pai do Kunsang fala que sabe por que ele está ali, porque o assassino é o mesmo que matou o Kunsang. As mãos começam a tremer. O figurante pergunta se o assassino que matou o jovem líder do clã Trovão for o mesmo que matou o Kunsang 7 anos atrás, o que ele vai fazer? O pai do Kunsang pergunta se ele sabe que pais que perdem seus filhos vivem uma vida vazia e que, obviamente, ele vingará seu filho. Naquele dia, os sentimentos de luto de Junpyong se transformaram em fúria. O prota aparece perto de um poço, as adagas estão se mexendo como o vento. O prota percebe uma aproximação, e é a vice-líder. Ela vem sorridente, dizendo que ele ficou mais bonito desde a última vez. Diz que se perguntou onde o prota estava e não esperava que ele estaria bem debaixo do nariz do salão das 100 flores. O prota pergunta o que ela quer, já que ela veio com outras pessoas, não deve estar ali apenas para se encontrar com ele. Gadosa e o monge aparecem. O Gadosa diz que ele é realmente extraordinário e que eles estavam escondendo muito bem a presença. Com um sorriso no rosto, a vice-líder pede pela última vez para o prota se juntar ao grupo das nuvens negras. O prota pergunta o que acontece se ele recusar. Ela diz que se ele recusar, eles vão ter que atender o pedido do cliente. O pedido é matá-lo. O monge diz que se ele quiser viver, é melhor aceitar a proposta dela. O Gadosa dá uma relaxada e pergunta se eles foram ali para matar. O prota pergunta por que mais seria e se eles vão desistir da missão. O Gadosa diz que já conhece o prota e o que ele fez, e que só precisa se esconder com mais afinco do que agora. Diz que eles já falaram com a seita Ainmei que ele morreu, e se ele for pego mais tarde, só precisam encobri-lo, e mesmo que a seita Ainmei descubra que ele está vivo, ele já terá ficado tão forte que ninguém ousaria incomodá-lo. Diz que seu cliente é a seita Ainmei e que o prota já deve saber disso. O prota pergunta se está tudo bem atraírem seus clientes com tanta facilidade, pergunta se credibilidade não é tudo para um grupo como o deles. Ele fala que ninguém se importa com coisas tão antiquadas nesse mundo, especialmente no atual Chengdu. Fala que não odeia o prota, e que ele se junte ao grupo das nuvens negras, porque ele não quer matá-lo. O prota pensa e recusa, diz que credibilidade é importante para um assassino. Em seus pensamentos, a vice-líder fica pensativa sobre as palavras do prota, se pergunta se alguém o contratou para fazer todas aquelas coisas em Chengdu, se pergunta quem é o cliente. O prota se lembra das últimas palavras da Liu Min. A vice-líder chega a uma conclusão, não sei como, mas o cliente dele é uma mulher, só pode haver um motivo para um homem pular na fogueira como uma borboleta quando estão envolvidos com uma mulher. O Gadosa fica surpreso diz que ele é mais sentimental do que aparenta, e a vice-líder fica com raiva, pega o chicote e pergunta que tipo de mulher ela é, prepara um golpe e manda ele responder. Ela ataca, mas o golpe não acerta o prota, os estilhaços do golpe voltam nela. Os outros dois vão socorrê-la, ela fala que foi um truque de merda e pergunta onde ele foi. Aparece o líder dos mercenários, falando que ele disse que falar como ele seria fútil, então ele aponta e fala que está em cima do telhado, que ele está lá em pé. O líder dá a ordem para matarem ele.
Então várias pessoas saem da floresta. Alguns vão atacar o prota, que já está com os fios armados. Ele enrola alguns no dedo e já mata alguns. Fala que trouxeram bastante pessoas para matar apenas um indivíduo. O líder fala que está se perguntando se deveria ter trazido mais, e olha o tanto de gente. O prota fala que eles vão se arrepender daquilo e que não deveriam ter se envolvido em sua guerra. Esses foram mais alguns capítulos dessa obra maravilhosa. Se gostou, deixa o like e comente para a parte 11. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10 cavalos. Dois caras estão de boa. Eles ficam assustados por causa de um barulho. Eles se levantam e perguntam que comoção era aquela. O outro pergunta o que está acontecendo. Eles veem o prota sendo perseguido pelo grupo de mercenários. Um deles fala que acha que uma luta começou. O outro diz que nunca viu o prota e se pergunta quem será e por que tem vários subordinados seguindo ele. Eles estão achando que os mercenários são os subordinados do prota. O prota olha para os caras e vai na direção deles. Eles ficam assustados. O prota mete um chute na cabeça de um deles e o cara morre. O outro cara, morrendo de medo, pergunta quem diabos ele é e por que matou o cara do nada. O prota se move muito rápido para a frente do figurante e afunda o crânio dele no chão. Junta várias pessoas que não estão entendendo nada. Os mercenários chegam também. A vice-líder perguntando o que ele está fazendo. O Gadosa diz que aquilo é ruim e que precisam parar ele. O prota, com um sorrisinho, olha para eles. Um dos figurantes pergunta quem diabos são eles e por que estão matando pessoas como se não fossem nada. A vice-líder percebe que estão achando que eles estão com o prota. O Gadosa diz que eles foram enganados e que todos que estão olhando agora acham que eles estão do lado do Pivol. A vice-líder chama o prota de filho da puta e diz que estava se perguntando por que ele estava matando do nada e que o prota está fazendo as pessoas lutarem contra eles. O prota usa sua técnica e some. Os figurantes ficam indignados, xingando e se perguntando para onde o prota foi. Eles decidem pegar os que estão ali primeiro, já que eles são subordinados que o seguem. Basta capturá-los e fazê-los falar. Os mercenários tentam se safar daquilo. O monge dá uns passos à frente, fala que não podem permitir que todos percam tempo ali, fala para deixar com ele irem atrás do Pivol. Eles vão. A vice-líder dá a ordem para ele tomar cuidado. Os caras vão para cima do monge. A batalha entre a seita e Mei King Shen continua a todo vapor. Está um caos, incêndio e mortes para todo lado. O líder diz que uma pequena batalha se tornou um conflito de grande escala em toda Chengdu, e pergunta como um assassino conseguiu enganar toda Chengdu, e pergunta ao prota se ele tem ideia do que ele está fazendo. O prota pergunta se todos apareceram agora, incluindo os que estavam se escondendo. Apesar do resultado ser diferente do que ele pensou, foi melhor do que ele imaginou, e agradece aos mercenários, dizendo que aquele campo de batalha está prestes a se tornar ainda mais belo. A vice-líder arma um ataque e ataca. Para desviar, o prota pula para o alto. Enquanto isso, o Gadosa prepara um ataque, fala que vai acabar com aquilo. Ele lança seu ataque em direção ao prota. O ataque está quase chegando. Ele usa seus fios como trampolim e desvia, prepara algumas adagas e contra-ataca. O Gadosa, em seus pensamentos, fica surpreso pelas adagas. Diz que pensava que ele ia ficar fugindo enquanto desviava de seus ataques. Se pergunta se ele finalmente vai contra-atacar. Ele corta alguns fios e se pergunta como as adagas podem se mover daquela forma. O prota começa a alvejar ele com ataques sem parar. Então, o prota prepara uma adaga pelas costas do Gadosa. Ele percebe, mas não consegue desviar. O ataque foi muito forte. O ataque do prota arranca um braço do Gadosa, que fica lá gritando de dor. A vice-líder fica preocupada e não percebe as adagas vindo pelas suas costas. As adagas acertam também. Em seus pensamentos, ela diz que não consegue ver as adagas porque são rápidas demais. Ela se pergunta como ele pôde mover as adagas com tanta liberdade. O prota para na frente do Gadosa. A vice-líder dá um grito desesperado falando não. O prota fica olhando para ele de cima. O líder grita para parar, pega sua lança, se prepara para atacar, cheio de ódio, e lança a arma. A arma vai em alta velocidade em direção ao prota. Ele olha a arma vindo, pega o Gadosa e o suspende, colocando na direção da lança. O Gadosa percebe algo errado. O líder e a vice-líder ficam em choque, e o Gadosa já aceita sua morte. A lança pega em cheio e há sangue para todo lado. O Gadosa cai no chão e os outros ficam gritando. O prota vaza dali. A vice-líder pega ele nos braços e fala para ele acordar e que não pode morrer. Com a voz trêmula, ele pergunta quem disse que ele ia morrer e diz que não vai morrer, chamando ela de pirralha. A vice-líder fala para o líder pegar o desgraçado. Diz para ele se certificar de capturá-lo e despedaçá-lo. O líder sai atrás do prota.
A anciã chega na cidade com a Celoran. Ela pergunta que visão insana é aquela. A Celoran diz que eles precisam resgatar seus aliados e aceita King Mimi para entender a situação atual o mais rápido possível. A anciã fala que realmente a situação é pior do que ela imaginou. Ela manda todos irem para o Salão do Dragão de Fogo. Eles partem. Um figurante anuncia a chegada da anciã da seita Imei. Todos ficam assustados com a notícia, inclusive o líder. Em seus pensamentos, ele diz que, naquele ritmo, eles estarão em desvantagem. A anciã entra destruindo a porta. O cara com a voz trêmula chama ela de bruxa. A anciã diz que ele ficou bastante ousado e pergunta como ele ousa chamá-la assim. O cara diz para ela retirar o pessoal dela dali. Ele diz que o problema é entre o Salão do Dragão de Fogo e a seita King Mingo, e que a seita Imei não possui voz ali. A anciã diz que todos conhecem a relação entre a seita Imei e King Mingo. Pergunta que besteira ele está dizendo, e pergunta se ele acha que ela é tola. O cara tenta dar uma desculpa, mas a anciã manda ele calar a boca e vai pra cima dele. Ele consegue defender, mas com dificuldades. Em seus pensamentos, fala que sabia que ela era forte, mas aquilo é um absurdo. Diz que o poder marcial dela é avassalador. A anciã dá um golpe muito forte, que acerta o cara e faz um estrago. A anciã vai dar o golpe final, mas aparece o ancião da seita King Sheng para o golpe. A anciã fica surpresa. Ela diz que já faz um tempo. O ancião diz que está feliz por reencontrá-la. A anciã pergunta se é mesmo e diz que não está tão feliz assim por reencontrá-lo. O ancião diz que esperou 7 longos anos para reencontrá-la e pergunta como não ficaria feliz, e se os seus irmãos não tivessem rejeitado a proposta dele de exterminar a seita Imei 7 anos atrás, eles já teriam se encontrado. A anciã nota uma energia diferente no ancião. Ela fala que parece que ele conseguiu uma nova iluminação e que consegue sentir uma energia misteriosa nele. Ele diz que apenas aprendeu novas artes marciais. A anciã diz que não ousaria imaginar a extensão e profundidade das artes marciais da seita King Sheng. Mesmo assim, ela acredita saber o suficiente sobre as artes marciais da seita King Sheng. Ela nunca poderia imaginar que a seita King Mimi teria ocultado uma arte marcial com tanta energia impura. O ancião fala para ela não medir a seita King Sheng com seus padrões. Diz que a seita King Sheng é muito mais capaz que a seita Imei. Então, a anciã pergunta se eles realmente são tão incríveis que até mesmo um assassino conseguiu fazer eles de tolos. O ancião não entende e pergunta sobre esse assassino. A anciã diz que o assassino que ele derrotou naquele buraco ainda está vivo. O ancião fala para ela não mentir e que ele está morto. A anciã pergunta se ele checou o cadáver. O ancião fica puto. A anciã diz que por isso tudo aquilo aconteceu. O ancião pergunta se ele realmente está vivo. A anciã diz que foi ele que matou o jovem líder do clã Trovão e causou todo aquele caos, aquele que matou a Caolha e o Garça Branca. O ancião pergunta se ela está dizendo que eles estão sendo enganados por um mero assassino. Ela diz que exatamente é isso e que é para eles resolverem o problema entre suas seitas depois que lidarem com ele, e que eles não têm ideia do que ele está planejando ou fazendo enquanto eles estão conversando. O ancião se recusa e se prepara para a luta. Diz que aquela que encomendou o assassinato está bem na sua frente. Como ele poderia perder uma oportunidade de ouro? Ele diz que as 7 espadas da seita King Sheng ajudaram o Salão do Dragão de Fogo a expulsar as vagabundas da seita Imei. Então os da seita King Sheng vai à frente. A anciã diz que ele é teimoso demais, exatamente como o taoísta agiria. Ela liberta sua energia e diz que ele escolheu o caminho mais difícil, mesmo ela tendo oferecido o caminho mais fácil. O ancião diz para ela pagar pelos crimes com a sua vida, chama ela de velha. Eles se olham, se preparavam e começam a luta. Com o encontro de suas armas ocorre uma imensa explosão. O prota está correndo na floresta com pessoas perseguindo ele. O prota vê a explosão e diz que eles chegaram. Já em um lugar aberto, a perseguição ao prota continua. Em seus pensamentos, o líder diz que não acredita que estão com dificuldade para alcançá-lo mesmo estando a cavalo. É difícil acreditar, mesmo vendo acontecer. Ele se pergunta se ele está produzindo fios com energia e está pisando neles no meio do ar. Ele fala que não importa o método que ele está usando para fugir, definitivamente que vai alcançá-lo e matá-lo. Mostra um pouco do passado do líder. E ele tinha acabado de matar um cara e o Goldosa. Ele viu ele. Aí vem a revelação de que o Gadosa era o professor do líder. Ele dá a ordem para todos atacarem. Todos se preparam e arremessam lanças no prota. O prota se vira e vai em direção das lanças. Todos ficam surpresos sem entender nada. Ele desaparece quando as lanças iam pegar nele. Eles se perguntam onde ele foi. O prota está em cima deles. Um figurante nota, mas não dá tempo de avisar. O prota, no ar, faz um quadraquil lindo e aterriza em cima de um cavalo e mata mais alguns figurantes. O líder olha puto e o prota está lá todo imponente. Depois de matar alguns figurantes, ele é cercado pelo líder e os outros figurantes.
O líder diz que se certificará de matá-lo com suas próprias mãos. O prota diz que não entende. O líder pergunta o quê? O prota pergunta se não é assim que todos vivem. Pergunta se Django não é assim. Fala que eles, as seitas e Mei Qingshen, todos eles matam pessoas o tempo inteiro, e pergunta como são diferentes dele. Pergunta quantas pessoas ele acha que a seita Qingshen e a seita Mei sacrificaram para ter a reputação que possuem agora, e eles também. Diz que para uma organização do tamanho da deles, ele tem certeza de que eles mataram ao menos 10 vezes mais pessoas do que as presentes ali. Fala que ele simplesmente criou uma oportunidade, mata mais alguns figurantes, pergunta se o motivo das coisas terem chegado àquele ponto não é devido à ambição e ganância deles. O líder chama ele de desgraçado e pergunta se ele ficou completamente maluco. O prota faz um movimento muito doido como uma adaga. Em seus pensamentos, o líder se pergunta se ele infunde energia em sua adaga para fazê-la brilhar, se pergunta o que um assassino conseguiria, revelando sua própria arma. O líder sente pessoas chegando, baseado na energia, uma delas definitivamente é a anciã. Ele se pergunta quem é o outro similar a ela, se pergunta o que eles estão fazendo ali, diz que o prota sempre trabalhou sozinho, então não podem ser aliados dele. Corta para o ancião perguntando se a Abadessa acha que pode escapar dele. A anciã pergunta se ela parece estar fugindo, e pergunta se ele pretende destruir tudo em Chengdu. Eles notam a adaga brilhando do prota, eles veem o prota cercado e se perguntam o que é aquilo. A Seohan também vai correndo com sua mestra. A anciã pergunta se a Seohan o conhece, ele responde que ele é o assassino, e diz o nome dele. O ancião olha para o prota e o prota olha para ele. O ancião puto fala que ele realmente está vivo, libera mais energia e chama ele de maldito. O grito que ele deu foi tão forte que as pessoas e os cavalos estão com dores nos ouvidos. O ancião parte para cima do prota. O prota diz que todos finalmente estão ali. O prota sai em disparada e geral vai atrás. O ancião chama a anciã de vagabunda e pergunta até quando ela pretende fugir. A Seohan diz para a anciã que eles precisam parar e que nesse ritmo eles ficarão nas mãos do Piovol. A anciã manda ela calar a boca e ficar quieta. Em seus pensamentos, diz que não demonstrou porque tinha várias pessoas olhando, mas o ancião, ela não sabe que tipo de artes marciais ele aprendeu, mas conseguiu superar ela em um instante. E agora, o pirralho assassino está fazendo o que quer em sua frente, tirando o fato dele ser uma pedra em seu sapato. Se ela deixar ele vivo enquanto cria problemas em todos os lugares que passa, além de deixar um rastro de morte, vai arruinar a reputação da seita Emei que já está por um 3. Apesar de ter sido por apenas um segundo, ela não consegue acreditar que foi forçada a recuar e agora está seguindo as costas de uma mera mosca. Precisa se livrar do assassino o mais rápido possível e ter uma luta real com o ancião. Flexes vêm em direção a eles e atingem vários figurantes. Outros figurantes ficam assustados, pedindo para terem cuidado com as armas ocultas. O líder dos mercenários pergunta que lugar era aquele, um lugar bastante surrado e largado. Diz que não é só uma casa abandonada, aquela é a propriedade do clã Tang. A anciã pergunta se ele os atraiu para a aldeia do clã Tang. Puto, o ancião pergunta como ele ousa atraí-los para aquele buraco de merda e manda ele aparecer imediatamente. O prota aparece, eles trocam olhares. O ancião chama ele de desgraçado, a anciã pergunta o que ele está tramando. Prota manda eles gravarem na mente deles, aquilo é sua inescapável armadilha celestial. Um figurante chama o prota de demônio, fala seu nome e diz que tomará o pescoço dele. Armas ocultas voam até ele, ele defende e fica se achando. Então mais armas ocultas vão até ele, o cara fica surpreso e é alvejado incessantemente pelas armas de todas as direções. Uma atinge sua perna, ele perde o equilíbrio e acaba sendo atingido pelas costas, leva muito dano e cai do telhado como uma bosta. Uma figurante pergunta como pode haver tantas armas ocultas ao seu redor, a outra diz que como esperado da aldeia do clã Tang. Em seus pensamentos, o ferreiro fala que definitivamente não sabem daquilo, o tipo de armas ocultas e veneno extremo escondido naquele lugar. Uma figurante fala que ele os atraiu para a aldeia do clã Tang de todos os lugares, com uma expressão de medo ela pergunta se eles realmente têm que lutar contra ele ali. Andando para trás, ela diz que qualquer lugar menos ali. A Seohan manda ela esperar, então outras flechas com veneno extremo vão em direção a eles. Uma acerta na cabeça e outra na garganta da figurante. Uma chuva de flechas acontece, acertando mais vários figurantes, todos gritando, pedindo socorro. A Seohan pede para eles se acalmarem e que eles não podem agir imprudentemente. Uma figurante sai correndo pedindo socorro, pisa em uma armadilha oculta e libera gás venenoso no ar. Vários outros figurantes são envenenados e ficam pedindo ajuda desesperados. Também aparecem várias cobras venenosas como as que estavam na caverna.
Em meio a gritos de dor e pedidos de ajuda, a anciã com ódio pede para o prota descer ali imediatamente e que vai se certificar de arrancar a cabeça dele. O prota fala para ela ter calma porque ele deixou o melhor para o final. Algumas cobras se aproximam do ancião. Ele libera sua energia e mata várias cobras. Chama o prota de desgraçado novamente. Diz que foi ele que cortou as asas da seita Qingshen e que ele vai pagar por isso com a sua vida. O prota pergunta se ele vai pagar com sua vida. Pergunta se ele já não o fez pagar 7 anos atrás. Isso deixa o ancião ainda mais puto. O prota diz que não possui mais dívidas para pagar nesse mundo apodrecido. Tudo que lhe resta é cobrar as dívidas. Ele usa sua técnica para desaparecer e reaparece perto do ancião. O ancião nota, fala que são truques insignificantes, prepara sua arma. O prota também prepara suas adagas. O ancião dá um corte no prota, mas ele usa sua técnica para que o golpe não acerte, pega apenas no manto. O ancião diz que ele mudou bastante desde a última vez, com exceção dos olhos. O prota diz que ele ainda continua igual, com exceção daqueles olhos dele. Olha o estilo do menino, bem melhor que aquele outro lá. O ancião diz que não permitirá que ele fuja dessa vez e ataca o prota com um grande raio de extensão. O prota, como uma cobra, desvia em zigue-zague, prepara suas adagas e vai em alta velocidade ao encontro do ancião. Ele joga algumas adagas e o ancião defende, fala que não está nada mal e que parece que ele não é mais um assassino qualquer. Eles ficam frente a frente, o prota começa a atacar novamente. Em seus pensamentos, o ancião se pergunta o que aconteceu com o prota nesses 7 anos. Suas técnicas são mais afiadas do que as de qualquer outro mestre marcial dentro da província de Sichuan. Fala que aquilo é divertido, se pergunta quanto tempo fazia que ele não sentia aquela vontade de vencer. Pergunta como foram os anos de escuridão do prota. Ele olha para o prota e vê-o com sangue nele. Fala que certo, ele fica parado e então libera uma gigantesca quantidade de energia. Fala que vai ver se o prota consegue desviar daquilo. Ele parte em alta velocidade em direção ao prota. O prota se prepara para o choque. Ele vê o ataque vindo. O ancião ataca e é um golpe absurdamente forte. Em seus pensamentos, ele diz que sentiu algo, que ele não sairia ileso depois de receber aqueles 13 cortes das nuvens azuis. Ele tem certeza de que o dividiu ao meio. Mostra um pouco de sangue saindo da boca do prota e que ele parou aquele ataque extremamente forte apenas com seus dedos. O ancião fica sem acreditar naquilo. O prota segura a ponta da espada, circula seu ki, faz uma rachadura na espada do ancião e usa a técnica secreta da espada do demônio faminto, destruição de Jade. Essa técnica foi criada pelo próprio prota. Esse golpe destrói a espada do ancião, que fica sem acreditar. Além de quebrar a espada, também faz algumas rachaduras no chão. Suando frio, o ancião diz que a espada que foi passada de geração em geração pelo seu mestre nunca foi riscada, nem mesmo após lutas ferozes. Extremamente puto, pergunta como o prota fez aquilo. Mas de repente vem um Zé Costinha e acerta o ancião pelas costas. O prota fica surpreso com aquilo. O ancião levou muito dano. A papa que o desgraçada era a anciã, que meteu o pau no meio do velho, que fica no chão tossindo sangue. O ancião olha para ela sem acreditar. O prota está lá olhando para eles. A anciã diz que ele se saiu bem e que vai assumir dali pra frente e acabar com o prota. O ancião se levanta ainda com o cajado atravessando-o, chama a anciã de puta covarde que fica atacando pelas costas. A anciã fala, e daí? E que ele já deveria saber muito bem que Jiangu só conhece o vencedor. Ela fala que ele deveria se culpar por ser incapaz de desviar ou bloquear seu ataque. O ancião diz que ela é líder da seita Emei e pergunta se ela não sente vergonha de fazer isso na frente de todas as pessoas ali. A Seohan e o líder dos mercenários ficam espantados com a cena. Com um sorriso no rosto, a anciã diz que eles presenciaram apenas uma coisa ali, o momento em que a seita Emei, a vencedora no final, começou a governar toda a província de Sichuan. Mesmo que tenha visto outra coisa, só poderão falar disso no pós-vida. O ancião chama ela de demônia, pergunta se ela acha que a seita Emei vai continuar, diz que tudo sobre a seita dela vai desmoronar por causa dela. A anciã pergunta se ele terminou de falar e pega sua arma de volta. A arma atravessa o ancião. Ela diz que ele deveria se preocupar com as preocupações da seita Qingshen porque a seita Emei durará para sempre. Ela ataca o ancião e diz que a seita Qingshen acaba de perder seu pilar conhecido como Sábio Mujiong, diz que ele cairá pateticamente. Ela dá um golpe super forte no ancião, que voa e para em uma pedra. Os figurantes da seita Qingshen ficam preocupados com o ancião, se perguntam como aquilo aconteceu. A anciã fica de frente com o prota e olha para ele. Diz que é grata até certo ponto, apesar de terem causado uma grande comoção. Aquela oportunidade impensável foi criada graças à contribuição ativa do prota. E como agradecimento, ela concede uma dor que ele não esquecerá, nem mesmo depois de sua morte. Os figurantes vão para cima um dos outros.
O prota diz que se não fosse pelas ambições gananciosas dela, ele teria apenas vivido como uma pessoa normal vagando pelo mundo. Realmente, ele teria preferido viver como uma pessoa normal, mas a ganância dela o transformou em um assassino. O prota se prepara e parte para cima da anciã, fala para ela olhar para ele e ver o quão tenebroso o monstro que ela criou é, e o quão grandioso ele se tornou. O prota começa a atacar com suas adagas e a anciã vai defendendo. O prota prepara um golpe e a anciã se prepara para defender. Seus ataques se chocam e ocorre uma explosão com o choque. A Seohan fica pensativa sobre sua mestra. A anciã sai ilesa e diz que ele nunca vai conseguir vencê-la naquele nível. Ela se prepara para atacar e faz o golpe dourado rampante, um golpe muito forte. O prota se esforça, se move e imbui suas adagas com seu ki e consegue bloquear com sucesso. Ele ataca com as adagas que estavam no céu. A anciã consegue desviar de uma, mas o prota prepara mais algumas. A anciã avança, bate com o cajado no chão, quebrando o piso com seu ki. Isso faz com que ela defenda as adagas. Ela pergunta se isso é tudo que ele pôde fazer. O prota agacha e coloca uma mão no chão, colocando alguns fios dentro do chão. A anciã fica sem entender nada. Ela nota algo estranho, olha para seu pé e sente algo. O prota parte para cima dela e puxa o pé dela com os fios. Ela percebe que vai dar merda. O prota usa a mente veloz e uma técnica chamada raio negro, uma técnica muito poderosa. Ele usa a mente veloz para aumentar sua habilidade de pensamento rápido ao máximo e o raio negro para aumentar suas habilidades físicas ao máximo. O prota prepara um golpe. A anciã, com uma voz trêmula, pergunta onde ele, mas antes de completar a frase, ela leva um soco em cheio. Usando essas duas habilidades simultaneamente, o prota consegue se mover na velocidade do som. A anciã leva muito dano, com sangue saindo. Ela sai voando com o impacto. O prota está de boa olhando para ela caída. A Seohan fica preocupada com a velha no chão. A anciã pergunta o que acabou de acontecer, se pergunta o que a atingiu e que ela nem conseguiu ver o ataque. Nunca pensou que ficaria de joelhos com apenas um ataque. Diz que realmente não foi por acaso que ele lutou em igualdade com o sábio Mugione. Se pergunta que tipo de monstro eles criaram. Diz que nesse ritmo ela terá o mesmo destino do ancião. Fala para a Seohan e o líder dos mercenários matarem o prota. Eles sentem a pressão e vão para o lado da anciã. O prota fala que é horrendo e pergunta se ela quer sacrificar a vida de duas pessoas para se salvar. Pergunta se ela achou mesmo que ele deixaria tal chance escapar e parte para cima. Passa pelo líder dos mercenários com facilidade. A anciã já sente o confronto final vindo. O líder tenta atacar o prota pelas costas, mas sem olhar, ele move sua mão, inutiliza a lança e quase acerta a cabeça do líder. O líder diz que um ataque superficial daquele antes de completar. Vem outras adagas na direção dele, ele percebe tarde demais e é atingido por algumas adagas. Leva bastante dano e cai igual bosta no chão. O prota continua seu trajeto. A Seohan vai ao encontro dele. A Seohan tenta acertá-lo e fala para ele parar. O prota desvia sem problemas e continua. A Seohan, brava, fala que mandou ele parar e tenta atacar novamente. O prota passa entre os dois golpes, recebe um dano insignificante e continua. Ele olha para a Seohan. Em seus pensamentos, a Seohan diz que ele nem mesmo contra-atacou, simplesmente passou por ela como se não fosse nada. Ela se pergunta por quê. O prota para na frente da anciã, com o olhar de um demônio. A anciã, com a voz trêmula, chama ele de desgraçado. A Seohan vê e fala que não, desesperada. O prota faz uma técnica onde, pelo que entendi, isola o espaço dentro da técnica. Lá dentro, a anciã se vê em um ambiente escuro. Ela olha para suas mãos e vê cobras negras. As cobras negras sobem em seu corpo. O chão está completamente tomado por cobras. Uma enorme cobra branca aparece. Incapaz, a anciã está muito puta e grita chamando ele de demônio e dizendo que, se não fosse por ele, Sichuan teria sido dela. A cobra dá um bote violento. A técnica acaba e mostra uma adaga cortando a garganta da anciã, que cai aos pés do prota. O prota pergunta se aquelas foram suas últimas palavras e fala para ela sumir de sua vida para sempre. O líder que ainda está vivo, a Seohan e os outros presentes ali pararam de lutar e não acreditavam no que estavam vendo. Uma figurante com lágrimas nos olhos perguntou como aquilo era possível. Diz que a abadesa foi derrotada em um instante e pergunta se o prota é humano. Pergunta de onde ele saiu. Outra fala que é um ceifador. O prota dá uma olhada para uns figurantes que ficam com medo. Eles falam que é impossível e se perguntam como vão derrotar aquele monstro. O prota continua olhando para o figurante, que sente a pressão e um medo muito forte. Ele sai correndo assustado e chorando. Em seus pensamentos, o prota lamenta e diz que todos estão com medo dele, por um assassino que eles tanto desprezaram. Ele acabou com os líderes da seita em Mei Qingxing em um instante e tomou o controle de Sichuan.
Ele se pergunta o que vão fazer agora, como será o futuro da seita em Mei. O prota olha para a Seohan, os olhares se cruzam. Do nada, o ancião começa a gritar e seu corpo começa a brilhar. Sua pele fica vermelha, seus cabelos ficam brilhantes e seus olhos parecem que estão se derretendo. A Seohan e o prota olham para ele. Tem uma energia escura ao redor do ancião. Um dos discípulos pergunta se ele está bem. O ancião pega a sua espada, com uma voz trêmula. Alguém fala que tem certeza que aquela energia esmagadora é energia demoníaca. Outro grita que não acredita que o ancião da seita Qing Sheng aprendeu artes demoníacas. O ancião ataca o prota, que desvia. Em seus pensamentos, diz que os movimentos do ancião estão totalmente diferentes dos de antes, de certa forma, parecem com os céus. O ancião grita que vai matar o prota e continua atacando. Ainda em seus pensamentos, o prota diz que não vê nenhuma abertura e se pergunta se isso é tudo por causa das artes demoníacas. Mesmo assim, ele não está pensando direito, a energia demoníaca já alcançou a cabeça dele. O prota prepara seus fios e as adagas para atacar, consegue imobilizar e atacar o ancião, que está muito eufórico. O ancião continua levando vários golpes das adagas e tentando contra-atacar. Chama o prota de desgraçado, tenta se livrar dos fios, mas não consegue, continua levando golpes até ficar sem forças. Sua visão fica turva, sangue sai de sua boca. Ele mal consegue ficar em pé, seu corpo já está no limite. Ele cai no chão. Então, o outro ancião da seita Qing Sheng fica na frente do prota. Fica claro do nada, mostra a destruição que a batalha causou, o ancião dá uma mexida, o cara vai ver ele, pega ele em seus braços, pergunta por que ele aprendeu artes demoníacas, diz que não sabia daquilo, com as poucas forças que lhe restam. Ele diz que foi tudo pelo bem da seita, e vai arrastando pra cima também. O cara sente a perda do amigo e fala que foi estupidez, que a honra da seita Qing Sheng, que ele tanto protegeu, foi perdida graças a essas artes demoníacas. Mostra mais da cidade destruída e os corpos dos anciãos. Um figurante em seus pensamentos diz que o sábio da seita Qing Sheng aprendeu artes demoníacas. A abadesa da seita em meio apunhalou covardemente a seita Qing Sheng pelas costas, e mesmo assim ele não acredita que não conseguiram derrotar um assassino depois de fazer tudo isso. Depois de hoje, o rumo do mundo das artes marciais mudará. Tudo por causa daquele homem. Aparecem mais partes da cidade cheias de corpos e sangue nas ruas, pousadas e outras estruturas arruinadas, e o prota parado em pé. Eles ficam em silêncio por um tempo, então a Sultan começa a andar, chama ele de campeão, se lembra da fala da anciã sobre os vencedores. Se curva em sinal de respeito e pede permissão para elevar o corpo da líder para a montanha em Mei. Uma das discípulas fala, gritando que não podem fazer isso e pergunta como ela pôde pedir isso para a pessoa que matou a líder. A Seohan dá um olhar como se estivesse mandando ela calar a boca e a discípula fica quieta. Diz em seus pensamentos nervosa que ninguém ali consegue se vingar, então eles têm que arranjar uma maneira de sobreviver. O prota não fala nada, o outro ancião da seita Qing Sheng suspira, e também com respeito pede permissão para levar o corpo do ancião. Os figurantes estão espantados com a cena de dois dos líderes da seita se curvando. Se a luta sem sentido continuar, ambas as seitas serão aniquiladas. Será que o assassino vai permitir? O prota fala que se ele deixar que eles partam agora, vão planejar suas vinganças, assim como ele fez no passado. A Sultan jura pelo seu nome que a seita em Mei nunca buscará vingança contra ele. O ancião da seita Qing Sheng diz que também não querem mais derramamento de sangue, e com isso eles esquecem todos os ressentimentos. O prota pergunta como poderia acreditar naquilo, eles dizem que se certificarão de fazer aquilo acontecer. Eles se curvam mais uma vez, o prota olha para eles e deixa eles irem. A partir daquele dia, o mundo das artes marciais entrou em um período de estagnação. As seitas Mei e Qing Sheng, que costumavam competir ferozmente pelo domínio, cessaram suas atividades e outras seitas também fecharam suas portas, concentrando-se na recuperação dos danos. Inúmeras pessoas sofreram grandes perdas, mas nenhuma delas ousou buscar vingança contra Pilvol, que virou uma lenda conhecida como o Ceifador. Em um lago em um dia isolado, um barco segue no fluxo do rio. Na margem do rio, alguém fala para o prota que está ali. O prota olha e dá um sorrisinho. Contudo, conforme o tempo passou, mudanças voltam a acontecer na província de Sichuan. Mostra uma pessoa surpresa por apenas um assassino ter dizimado Sichuan e fala que terá que ir pessoalmente até Chengdu. Outras pessoas estão indo até Chengdu, novas lendas surgem. O que acontecerá no futuro de Sichuan? Assim termina a primeira temporada. Essa foi a primeira temporada dessa obra maravilhosa. Quando tiver temporada 2 eu trago com certeza. Se gostou deixa o like e comente. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k, valeu ouro.